Bom, galera, meu nome é Vika Viante e seja bem-vindo ao Caminho dos Cactos. Aqui a gente entrevista a galera que ralou aí para conseguir aprender a tocar um instrumento, para poder aprender a tocar guitarra, aprender a tocar baixo e não desistiu no meio dessa parada aí. E hoje eu estou recebendo meu compadre, meu amigo, meu compadre, meu irmão, Marco Bitter, que tem mais da metade da vida dedicada ao heavy metal e afins. Marco, primeiramente seja bem-vindo. Obrigado. Bom, essa série de entrevistas tem como principal intuito comparar como que era para aprender um instrumento antigamente, como que é hoje e também como que poderia ter sido se você pudesse mudar a tua história, se pudesse melhorar as coisas, como você gostaria que tivessem te ensinado, por exemplo, né? Então, Marco, conta como é que era, que ano era isso aí? Cara do céu, não lembro, mas é mais ou menos anos 80, é, 84, 83, mais ou menos, né? Foi quando eu comecei a me interessar por música, né? Por fazer música, né? E a gente teve, eu e o Vika tivemos um professor meio que em comum, que foi o nosso amigo, nosso saudoso amigo e falecido, infelizmente, Maionese, o Anderson Clayton Verdade. Novelo. E, cara, ele era um cara. Ele foi um cara que aprendeu meio na base da machadada mesmo, a tocar violão, né? E depois aprendeu a tocar guitarra também. E foi a primeira vez que me despertou mesmo a vontade. Foi quando eu vi ele pegando um violão e tocando uma musiquinha do Roupa Nova, que tinha numa revistinha que a gente comprava na banca da revista, revistinhas de cifra, né? Uhum. E quando eu vi ele tocando uma roupa nova, uma música do Roupa Nova, e eu cantei a música e ele tocou e eu falei, cara, eu sei cantar, cara. Porra, de onde que eu sei cantar, né, cara? E você fez curso de violão também? Depois eu fui fazer o curso de violão no mesmo lugar que ele tinha feito. Uhum. Inclusive, o nosso amigo Maionese, ele zerou o curso, né, cara? A gente falava que a gente zerava o curso depois que aprendesse a afinar o violão. E ele tinha aprendido a afinar o violão, cara. Então, Na época tinha uma parada assim que era um diapasão de sopro, lembra? tinha, Ah, tinha, tinha, tinha. o primeiro era lá o garfinho lá, Mas o da Garfinha era muito caro. o lá 440, né? Sim, mas daí tinha o assopro também. E daí do sopro era tipo, cara, eu que era menor, né? Eu achava que aquilo lá era uma gaitinha de boca, alguma brincadeira assim. Não, era um. Mas era só um calibrador, né? Sim. É só um afinador. Então, a partir deste evento aí, de a gente tocar a música do Roupa Nova, era a música linda, lembro até hoje. A partir dali a gente falou, cara, a gente vai fazer uma banda, cara. A gente tem que fazer uma banda. Eu fui fazer o curso de violão com o saudoso professor Edson também. O professor Edson está vivo ainda. Ele tinha inventado um método que ele chamava de método básico. Método básico sem repetição, não era? Não, ele Que tinha todos os acordes assim. tinha uma sequência de acordes em cada nota, né? Em cada tom você fazia uma sequência básica ali Uhum. de acordes. E era assim que a gente aprendia, né? Depois tinha os dedilhadinhos que ele passava lá, e mais pra frente tinha as dissonâncias, que eu não cheguei nessa parte da É, dissonância, porque eu não queria tocar bossa nova. e na verdade, assim, quando eu estudei, eu tinha uma folhona lá que era o método básico sem repetição. Então ele é basicamente todas as variações, só que aquilo que eu sempre falo, tinha lá o C, o G7 e tudo aquilo que a gente ficava repetindo, 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 né? Tipo copia e cola, né? E ninguém nunca tinha me ensinado que C é Dó, que o C7 é um Dó com Dó com sétima, sétima. o menor, maior, aquela coisa toda, a gente simplesmente, para cada uma daquelas figuras, a gente decorava aquilo. Sim. Decorava e sendo que hoje em dia eu sei que, de repente, você pegando o Dó maior e movendo a terça, você consegue transformar para Dó menor e coisa assim, porque o cara do interior, ele aprende, você imagina, se era difícil para nós, imagina no tempo do cara, né? Cara, sim, Normalmente sim, o sim, cara sim. aprendeu também do jeito que deu, não é culpa Sim, dele, com né? certeza.
Bom, daí a gente Daí teve você parou porque não queria tocar bossa nova. não, mas eu saí eu não aprendi eu não tinha aprendido a afinar Afinar. totalmente, mas eu saí do curso, né? E a gente teve inúmeras bandas. Uma curiosidade do professor Edson é que ele ensinava bastante piadas pra gente. Então, a maioria das piadas que eu sei hoje eu devo ao professor. Isso você aprendeu bem, né? Era muito divertido. Era a coisa mais legal que tinha na época, era ir pra aula de violão, porque a gente, além de tocar violão, a gente se divertia. Era muito divertido. E o professor Edson ficou muito amigo da gente. Ele ia na lanchonete com a gente tomar coca. A gente era menor ainda, não Não podia tomar bebia. cerveja Não ainda. bebia. E assim, se você pegar, por exemplo, que no caso da nossa cidade, que é a cidade de Irati, pelo menos 80% dos músicos que são músicos hoje Passaram, passaram pela de Salmão, né? passaram. Provavelmente. Depois você passou também pelo Nelsinho, né? Assim, dos Snakes. Dos Snakes, né? Que era uma banda de baile que a gente tinha aqui na cidade, Uhum, que tinha excelentes músicos. é verdade. O professor Edson ele tinha sido um dos fundadores dessa banda também. E a banda pertencia ao irmão dele depois, né? Uhum. Então passou muita gente boa nessa banda aí. O pessoal tá tocando até hoje aí, né? Tá ganhando dinheiro com música, né? Sobrevivendo de música ainda, Sim, né? sim, sim. E assim, naquela época, eu vim um pouco depois disso tudo, né? Mas naquela época, como é que você fazia para conseguir um instrumento? Era foda, cara. O instrumento naquela época era bem difícil. Então isso foi antes da abertura da importação no Brasil, né? Uhum. Que falando historicamente aí no contexto histórico da história, foi no advento do Fernando Collor, do presidente Fernando Collor. Ele abriu a importação, né? Uhum. Então começou a chegar carro importado, instrumentos importados aqui no Brasil, mas antes disso não tinha instrumentos. Então o instrumento que a gente tinha aqui era Gemini, tinha Verdade. algumas outras, Tonante, eu tive um baixo que era Innsbruck. Então, eu ia falar do Innsbruck, se não me engano, ele é injetado, não é? Não é, ele L. não é acrílico, fibra. Não, aí esse era um Janine Fiberbass que eu Ah, tinha. verdade. Cara, isso era. Hoje em dia tem uma marca chamada Aristides que faz isso, bem bacana, bem massa, mas Então, é diferente, porque né, a gente conhece instrumento como de madeira, normalmente. sim, e o Fiberbass ele tinha um problema. Se você soltava o baixo aqui, ele fazia isso aqui, porque Ah, não tinha o equilíbrio do. o braço A dele headstock, né? O braço era mais pesado era que o mais corpo. pesado que o corpo, então era horrível. Mas era o que tinha na época, né? E amplificador, esqueça, né? Amplificador era Cara, caixa de som, né? Que a gente caixa de dizia. som, caixa de som. Mas a gente teve sorte aí de pegar bem o começo da Meteora. A Meteora Ah, verdade. fazia os cubos, né? E a gente chamava de cubo, A né? gente chamava Porque de como. cubo que era cubo mesmo, ele era um verdadeiro quadrado, né? Uhum. O baixo tinha uma caixa, um alto-falante de 15 e era exatamente um Um quadrado. Não sei se quadrado. alguém vai lembrar disso aí. Não, depois eu acho a imagem e boto E a lá. guitarra também, a guitarra era um cubo também, era totalmente quadrado, era um alto-falante de 12 e, pô, Ah, na época era a cara, melhor coisa que tinha, cara. Era lindo isso aí. eu lembro, eu peguei uma fase da Meteor, uma fase bem boa, já mais atual, né? Mas os equipamentos eram bons, Sim, assim. eram robustos, né? Sim. Aguentavam o tranco e eram pesados pra caralho. É. Mas depois que o Collor abriu a importação, daí começou a aparecer. Daí eu lembro que tinha uma segunda linha da Washburn, que era Lion. Nossa, essa eu não sabia. Tinha a linha Lion, né? Leão. E, cara, eu fui para Curitiba, né? Que a gente morava aqui em Irati, né? 150 quilômetros de Curitiba. E eu fui para lá e olhei esse baixo lá e falei, cara, eu vou comprar esse baixo, cara. Né? Aquele azul? Não. Não, era um preto, O azul era o Ibanez. uma zoeira Ibanez, Já é cara. mais pra frente. Já mais pra frente. O primeiro baixo importado que eu tive foi esse Lion, né? Essa segunda série da Washburn. Era lindo o baixo, era maravilhoso. Mas Era, antes teve o Innsbruck. tive o Onde que o Innsbruck, Innsbruck teve nessa história? primeiro eu tive o Innsbruck, que era inteiriço, né?
que Uhum. o corpo emendava com o braço já. Sim. Existe isso ainda hoje, né? Existe, só que o acesso do tensor é Por cima por da. cima pela Então, headstock, né? então, eu acho que o timbre do instrumento fica diferente até com isso aí, né? Porque tem mais ressonância, Talvez. talvez. Pode ser que a gente esteja falando bobagem, mas É. parece que sim, né? Então, mas eu não lembro exatamente qual foi a ordem dos instrumentos que eu tive, mas foi o Innsbruck e o Fiber Bass. O Fiber Bass eu pretendia conservar a mão dele, né, o braço dele e trocar o corpo, né? Mas Hum. isso não acabou não acontecendo. Chegou a importação, foi uma coisa boa pra caralho que aconteceu na época. Comprei esse Lion, logo depois eu vendi ele e comprei o azul que o Vika falou ali, Que é o que Ibanez. é o Ibanez. Uhum. Esse Ibanez até a gente sabe onde que tá. Ele Tá por aí. tá, virou um baixo histórico, né? Porque eu toquei nele com uma outra banda que eu tinha, o Beltane, e teve um cidadão aqui de Irati que comprou ele e falou que o dia que eu quiser comprar ele, ele tá lá Ah, super valorizado lá. sim. Assim, o que eu tenho de lembrança dessa época antiga era a dificuldade de conseguir material para ouvir, né? Sim. Então a gente, eu nunca, eu não fui da época do vinil, vamos dizer assim. A gente gravava fitas a partir do vinil, né? Depois Aham. vieram os CDs, a gente continuou fabricando não, gravando Fitas, fitas dos cassete. CDs, né? Fita cassete. E era até pela portabilidade da coisa, assim, pela praticidade. Uhum. Mas eu sei que, por exemplo, lá o Binho, meu primo, ele viajava para Ponta Grossa para trazer alguns discos para ele, e a gente fazia muita amizade, muito contato, porque alguém sabia que alguém tinha um disco de tal banda, aí você ia na casa do cara. Sim, não, era exatamente isso. A gente. Ah, o fulano de tal lá, não sei quem, lá tem um disco do Van Halen. Porra, esse disco ninguém tem. Vamos lá falar com esse cara lá pra emprestar esse disco pra gente gravar, ou pedir pra ele gravar um cassete pra gente desse disco aí. Daí a gente descobria que o outro cara lá tinha um Metallica lá. A gente ia, Uhum. pô, ia lá na casa do cara lá e pedia pra gravar o Metallica. Então a gente ia, também a gente fez muita amizade por conta disso, né? Porque era legal esse intercâmbio aí que cada um tinha um pedaço da. Sim. E a gente conseguia material dessa forma. É, na verdade, assim, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. A gente aprendendo sozinho, do jeito que a gente aprendeu, ou aprendendo, não diria sozinho, mas do jeito que deu. Da mesma forma que eu diria até que nossos professores ali, no começo, sempre tem um cara que toca na igreja, né? Sempre tem um cara que toca na igreja. Ele é o professor, normalmente, da cidade. E esse cara também tem um heroísmo, digamos, por ter aprendido. Imagine do jeito que ele aprendeu, né? Sim, Então, na carreira a gente vai desenvolvendo alguns gaps, a gente deixa de estudar algumas coisas básicas, depois tem que voltar, e acaba dando mais trabalho para reformar, para reformar do que, digamos, é, porque é aquela coisa assim, o menino vai estudar música, o filho vai estudar música, a filha, sei lá, compra qualquer guitarra ou coisa para ver se ele vai, porque no começo, né? E às vezes o começo ele tem uma função mais importante do que a gente meio que subestima essa parada, né? sim, sim. E aí, muito por conta disso, né, os instrumentos antigos, né, eles não tinham uma anatomia que tem hoje, né? Sim, ergonomia. Ergonomia, anatomia. Então, de repente, isso desestimulava as pessoas, né? Porque não tinha uma adaptabilidade ali no braço, no peso do instrumento ali, né? Tipo, porra, a Uhum. gente era franzino. Sabe que foi bom se falar isso, porque eu lembrei de uma parada assim. Eu até tenho uma imagem, depois eu vou pôr ali na edição do vídeo. Que tem o braço e a corda assim, muito longe, assim, né? Então tinha-se, talvez até tenha, mas tinha-se uma coisa assim que você tinha que fazer por merecer mais ou menos aquilo que você Sim, fazia. E se você tocasse num instrumento que parecia um arco e flecha, você era digno de ser músico. sim, Então isso é um pouco, eu imagino que isso é um pouco do que vem dos professores, né? Então, às vezes, por causa que para aprender, o professor teve que se ferrar e ele faz o aluno se ferrar para o aluno ser digno daquilo. exatamente. E isso é uma coisa que a gente vê se repetir e que às vezes faz sentido ou às vezes não faz tanto E sentido assim, né? é a mesma coisa que pegar hoje a piazada que vai fazer autoescola e dar um Fusca pra eles.
Porque É, o Fusca antes era o professor, né? sim. E isso a gente vê não só na área da música, em tudo, né? Sim. Porque na minha época, né, Aham. a gente dirigia carro de verdade, né? Aquela coisa. Porra. E com os instrumentos é assim também. Eu sempre converso com a galera e a galera já vi gente dizendo assim: ah, não era assim essas guitarras molinhas que tem agora, né? Não tinha encornamento. Pois é, mas a verdade é assim, não tem demérito quem toca com uma guitarra Sim. confortável, né? Tá, talvez a pessoa já compra uma guitarra mais confortável pela performance e tudo mais, né? Não adianta ela querer sair correndo com uma bola de ferro amarrada nas pernas só para fazer jus àquilo que ela, Sim. que ela faz por merecer, né? Então, mas esse lance dos instrumentos ruins da época, né? E toda essa dificuldade talvez tenha dado uma filtrada, né? Só, Pois só é. ficou os teimosos como a gente, que sobreviveu a tudo isso, né? Inclusive, eu ia te falar que em 2019, faz pouco tempo, o CEO da Fender, ele deu uma entrevista para a revista Rolling Stone, ou Rolling Stone, revista Rolling Stone, que ele falou que estatisticamente mais ou menos 90% das pessoas que compram um instrumento desistem no primeiro ano, né? Uhum. Então tem um pouco disso aí que você falou. Porque também eu acho que às vezes as pessoas, assim, elas querem comprar um tênis de corrida e já sair fazendo maratona. Você não concorda comigo? Sim, sim, sim. Com certeza. Tem que ter toda uma progressão pedagógica nisso aí, né? Não é. Você não vai comprar um instrumento e em um ano tá bom já, né? Até porque tem a tua memória muscular, aliás, a tua memória musical, né? Aquela coisa, e tem a memória muscular, né? Você vai Sim. ter que repetir, repetir, repetir até que. Se torna E natural. repetir devagar, né? É isso que a gente às vezes não consegue se segurar. Mas tem que fazer devagar para o cérebro assimilar aquele movimento Sim, mais lento para ele poder fazer aquilo mais exatamente. rapidamente. É o que os atletas fazem, né? Sim, é o que os atletas fazem. E é exatamente a mesma lógica. Fazer o movimento devagar primeiro, né? Por exemplo, o cara que vai fazer aqueles saltos lá, que o cara dá 15 saltos no ar lá e vira de tudo quanto é jeito, ele tem que entender, fazer o cérebro dele entender o que ele tem que fazer. Então, Exatamente. muitas vezes ele pega um bonequinho e fica virando o bonequinho no ar para tentar entender o que ele tem que fazer, né? E no instrumento é a mesma coisa, você não pode querer fazer um solo. Você pode ser até que você acerte, né? Sim, mas você quer aprender mesmo, Sim. faça devagar primeiro, depois você vai fazer. Eu ouço muita gente dizer, por exemplo, que está muito velho para voltar a tocar. Então, a pessoa, em algum momento da vida, ela já teve instrumento, já teve banda, aquela coisa toda, e por causa da vida normal, acabou deixando aquilo de lado. Mas às vezes o cara não tem um hobby, às vezes o cara não pesca, o cara não joga bola, sei lá. Ele precisa daquilo. E eu vejo às vezes os caras ir jogar videogame, por exemplo. Nada Sim, contra o videogame, mas o cara vem dizer para mim que ele tá muito velho para tocar guitarra, mas ele vai jogar videogame. Então, não. o Guitar Hero lá, aquela coisa, o tempo que o cara gastou naquilo, tudo bem que o entretenimento é um pouquinho mais imediato, aquela coisa, Sim, sim, sim. mas eu acho que nunca é tarde. Tem um cara, eu vou colocar na edição aí depois, tem um cara que ele deve ter, sei lá, 70 e poucos anos, que ele tem um perfil no Instagram, só ele, velhão, tocando guitarra, assim, muito massa, e toca pra caralho, e eu imagino que ele, em algum momento, ele retomou isso, né? Sim. Se a gente for ver pela história aí, Leonardo da Vinci, na época dele, era bonito falar latim. E ele foi aprender a falar latim com 50 anos, cara. Ele não aprendeu latim Caralho. na escola. Então, e 50 anos na época do Leonardo da Vinci era mais ou menos 150 anos hoje. É verdade. E uma das coisas que o Leonardo da Vinci ensina pra gente, né, é o nunca é tarde para aprender. E nunca deixe de aprender, nunca tenha vergonha de aprender. Outra lição é a criança, né? Por que a criança aprende a falar qualquer língua, né? Se você tirar uma criança que já está alfabetizada em português, você colocar ela em qualquer país do mundo aí, imersa numa outra língua, ela aprende muito rápido. Ela aprende mais rápido que um adulto.
Porque a criança não tem medo de errar. Ela Não, vai falar errado. vai fazendo, Vai falando errado até que uma hora ela vai acertar. Sim, Então, o lance de você aprender depois de velho é você perder o medo de errar. Você vai errar. sim. Então, erre, vai errando, que uma hora você vai acertar. É, isso é um pouco do formato da educação escolar, né? A gente tem medo de ser penalizado por errar, né? Sim, Tipo, ah, você errou aquela determinada questão na prova, sim, aí sim, nota sim. baixa, você ferrou. Então a gente vai criando essa trava para não Sim, errar, né? e você aprende mais com os erros do que com os acertos, Isso, né? é Como você verdade. falou, eu vou fazer um solo correndo aqui, eu acertei na primeira vez. Cara, você não aprendeu. Uhum. Você acertou sem querer isso aí, É, né? Você não aprendeu. Agora, se você tocar várias vezes e errar várias vezes, você tá aprendendo como não fazer várias vezes, né? sim, sim. Então, aí você está aprendendo. Quando você erra, aí você está aprendendo. É verdade. Então, não tenha medo de errar. Você vai errar. A gente vai errar sempre. Hoje em dia, a gente até fala, ah, se na minha época tivesse o Guitar Pro, se tivesse o Amplitude, se tivesse um monte de coisa que tem hoje, ah, ia ser muito legal e tal. Mas não sei, eu tenho a impressão que aquela geração, ela já é acostumada com aquilo que tem e a gente sempre acha que pode ser melhor, sei lá. O fato é que hoje em dia a gente vive, da mesma forma que a gente tinha muito pouco acesso antes, agora a gente tem muito Muito acesso. acesso. Sim, Então mas você pode aprender qualquer coisa na internet. Você pode entrar no YouTube, você sim, pode. sim, Só que você tem que sair garimpando e colocando aquilo na ordem correta, porque você também não pode pegar exato. uma coisa da metade para frente para tentar fazer. Sim, 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 sim. É o excesso de informação, né? Mas isso é positivo, né? Claro, claro, claro. Eu considero positivo isso, né? Porque eu sou um velho que. Eu tenho 50 anos já. Eu sou um velho que não sou um velho saudoso. Ai, na minha época que era legal. Não, não era legal. Não era. Hoje é legal. Hoje é legal você aprender um instrumento. Hoje é legal você ter acesso à banda que você quiser. Na palma da mão, Na palma da literalmente. mão, né? Tipo, não existe banda que você, puta, que vontade de escutar aquela banda, cara. Porra, tem ali. Vai, no Spotify, no Deezer, sei lá onde. Tem. No YouTube tem. Qualquer coisa que você quiser escutar hoje É. tem. Né? Quando E, eu comecei não tinha, cara. Não e o tinha. alcance, né, por exemplo, a gente com a banda comitológica agora, a gente entra ali no relatório do Spotify e vê que tem gente lá da Austrália escutando nossa música. Sim. Você viveu a época de pegar uma fitinha, E mandar pelo correio. ou ir lá na rádio entregar, escrever à mão o nome das músicas, Sim. tudo. Sim, sim. Era o jeito que você fazia chegar, né? E chegar ali o mais longe que você conseguiu, né? Exato, exato. E era difícil. Então, se na nossa época tivesse toda essa facilidade de informação, né? Tanto para você divulgar o teu som, tanto para você escutar uma banda diferente, e também aula, né? Por exemplo, você hoje em dia, se você quiser, eu vou tirar uma música do que o Zakk Wylde toca guitarra. Cara, você vai entrar no YouTube e vai colocar lá solo da tal música. Vai ter o solo lá e vai ter alguém tocando esse solo devagarinho para você aprender a É. tocar. Ou Então, você desacelera lá no YouTube a também velocidade, tem isso, né? né? O Marty Friedman falou agora, por último, que ele tocou com o Megadeth de volta, que ele falou, eu contei com o apoio da internet para reaprender as minhas músicas. Então, ele mesmo foi lá no YouTube buscar as músicas que ele mesmo fez. É que o Mark Friedman ele tem alma japonesa, né, cara? Então ele não tem medo de usar tecnologia. Exatamente, exatamente. E bem que faz, e é isso que a gente está falando. Claro, Que tudo que vem para agregar, né? lógico. A gente pega lá, por exemplo, os caras que passaram perrengue, que nem o Jimi Hendrix, por exemplo, que ele não tinha guitarra para canhoteiro. Ele virava a guitarra, trocava as cordas lá na posição correta e tal. E, tipo, aquilo virou um estilo, uma atitude e tal, mas na verdade era um perrengue, né? Era um perrengue, mas Talvez se fosse hoje em dia, sim, ele ia ter uma guitarra, né, adaptada para canhoto, né? com certeza, com certeza. A própria Fender ia fazer uma guitarra para ele, especial Exatamente. para ele. Não, não deu tempo da Fender fazer, né, cara? É, Infelizmente. infelizmente. E tem outra coisa que é a questão que eu acho que é a resposta mais lógica para os problemas da vida é você dizer que você não tem o dom para fazer aquilo, né?
Sim. Ah, não, isso aí, música é para quem tem dom. Eu penso diferente. Eu penso que para você ser médico, você tem que ter dom. Para você cuidar das pessoas, você tem que ter dom. Mas É, assim, eu me considero uma pessoa que definitivamente não tem o dom para música. mas Tanto que eu eu também ralo. não tenho. Eu sou teimoso. Exatamente. Aí você vai lá e tem até essa coisa de, por exemplo, minha família não me apoia, minha esposa não me apoia. Você tem que usar isso aí até como birra, né? De Sim, repente a tua teimosia é uma boa ideia, sim, né? sim, sim, sim. É só por isso você vai ver que eu vou Eu vou conseguir, fazer. né? Eu sempre conto que meu pai disse que a primeira guitarra que eu comprei ia ficar jogada lá, que eu não ia usar e tal. E só de birra eu continuei. E pode ser que eu tô aqui até hoje Só para contrariar o pai. só por causa dessa birra aí. Legal, não, mas o Einstein já falava, né, que o gênio ele é feito de 99% transpiração e 1% inspiração, Exatamente. né? Então, cara, se você se debruçar no teu instrumento ali, cara, e, e não, você não sai até a hora que não sai daqui até a hora que sair alguma coisa daqui, né? Então, você vai transpirar 99%, mas vai ter 1% de inspiração, e esse 1% de inspiração vai te É. dar uma música linda, vai te dar um solo perfeito. É isso que eu penso, né? E a história quando você não tá dando conta de alguma coisa, é igual comer um caju, né? A gente não come caju no Paraná, quase. Quer dizer, eu não como, não como Eu caju só por aqui. tomei suco de caju e Não gostou? odiei. Mas provavelmente você está atacando o caju inteiro dentro da boca, né? Se você talvez pegar aquilo em fatias menores, você vai dando conta. E a guitarra tem muito disso Ah, também, sim, né? sim, sim, sim. Tira um pedacinho, tira outro pedacinho, tira outro pedacinho, repete, 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 depois você não vai conseguir fazer aquilo. É didática, É didática, exatamente. né? Já existe há muito tempo, né? Mas às vezes quando a gente não está dando conta, bate justamente Ah, esse sim. desespero. Ah, não consigo. Então, divide. Vamos dividindo, vamos particionar e ver E se damos talvez o conta. que falte hoje para quem está voltando a aprender a tocar ou para quem quer começar a tocar é justamente isso, né? É, ter alguém que fale assim, ó, comece vendo isso, comece fazendo isso, comece porque como você falou, tem um excesso de informação. Então, às vezes você pulou uma etapa muito importante e você pulou Uhum. lá para frente e está sem base, né? Você A não. gente percebe isso quando a gente chega num determinado momento e estagna, né? Para e não consegue avançar. Daí você vai ver problema de palhetada, teoria básica, é alguma Sim, coisa que você deixou de fazer lá lá. atrás que tá te travando. Daí você volta, vai lá e tal, daqui a pouco você vai Então, encontrar um novo degrau desse, né? exatamente. Então, o legal é você ter uma indicação, uma assessoria de alguém que fale, né? Ah, Guia, né? os degraus certos, né? Para você não pular degraus, né? Porque você vai Ou ter uma pelo hora que você menos vai ter que voltar, né? ou pelo menos o mais, assim, uma orientação assim dentro como é que eu posso dizer, dentro do bom senso da lógica da continuidade da coisa, né? Para não dar saltos, né? Logicamente que ninguém sabe a verdade absoluta, como que é o jeito certo, o mais Sim, certo do mundo, exato. mas, né? Provavelmente tem alguém com um pouco mais de experiência que você que pode te orientar e Sim, falar para você seguir com passos menores, mas por um caminho que nunca vai precisar parar, né? exato. Na educação a gente chama isso de progressão pedagógica. Aí, ó. E antigamente, o que acontece? Por exemplo, Steve Vai, por exemplo, Steve Vai dizia que ele ficava 8, 9 horas estudando, porque realmente ele se considerava muito ruim, difícil de aprender e tal. E hoje em dia a gente já está numa fase assim que a humanidade ela tem mais facilidade de aprender as coisas, aprende mais rápido, a gente se força a aprender mais rápido. Uhum. O que falta, na minha opinião, é desligar e fazer uma coisa só. Porque assim, por isso que a guitarra é uma boa terapia, por exemplo. Ah, não consigo fazer yoga, não consigo fazer meditação, não gosto de pescar. Esse troço aí não é para mim, atividade física, tem gente que não gosta de caminhar, não gosta de correr, tem que ir a pé, né? Essas coisas todas. Aí, mas a guitarra é uma boa ideia porque você é uma das coisas de hoje em dia que você precisa parar e fazer só aquilo. Não tem muito como você fazer aquilo e estar prestando atenção em outra coisa ao mesmo tempo, Sim. né? Você vai utilizar suas mãos, você vai utilizar tua cabeça e tal.
e é quase como uma meditação, né? Com É certeza. atenção plena, né? Você Sim. traz para o momento presente aquilo tudo, né? Com certeza. Tá? A música é meditação. Exatamente, você não está nem preocupado com o passado e nem com o futuro, você está naquele momento presente, você traz sua consciência para aquele momento e vai ver, esse é a solução para quem não gosta de meditar, para quem está Sim, precisando sim, dar uma desbaratinada. mas isso é meditação, né? Sim, Qualquer coisa que você faça continuamente pode ser considerado meditação, né? é. Aquelas senhorinhas que fazem crochê e tricô lá, elas estão meditando, É, pode crer. né? Antigamente, não sei se existem hoje, né? Mas os homens também faziam, Aham. rezavam o terço, né, cara? Né? Aham. É uma meditação, você está Sim, fazendo uma coisa repetida ali várias vezes, então é meditativo. teu cérebro entra em looping, sei lá o que acontece lá, e você Uhum. desliga do mundo. Né, a música é isso, se você sair caminhar na rua, né, Santiago de Compostela, todo mundo fala do caminho de Compostela, Uhum. né? Mas, claro, você não pode levar celular, né? Senão você não consegue fazer Nem sei se tem Wi-Fi lá. Acho que tem. Acho que hoje em Mas dia hoje em dia tem. tem em todo Acho que lugar, tem, né? né? Então você faz uma caminhada longa lá repetidamente, e claro, é uma meditação, a tua vida vai mudar de alguma forma, né? E com certeza, a guitarra, o contrabaixo, a bateria, o teclado, o trompete, a É. flauta, o vocal, tudo, né, vai ter. Eu tinha um professor de música que tocava trompete de vara, né? Não, eu estou ensinando aqui a teoria para vocês, blá, blá, só que o meu instrumento, mesmo o instrumento que eu toco é trompete de vara. Aí eu fiquei pensando, como que uma criança tem vontade de tocar trompete de vara? Tipo, normalmente, você ligou a TV, você viu um cara com uma guitarra, ou né, um cara da bateria moendo e tal. Uhum. Agora, eu fico pensando numa criança olhando o cara com aquele troço, pensando, nossa, Eu quero. é esse troço que eu quero fazer. E tem, né, cara? Ainda bem que tem, Porque né? tem, né? Exatamente, tem que ter, cara. Tem que ter. Exatamente, cara. Então, uma criança que olha um piano e fala assim, não, eu quero tocar piano. Não, né? Geralmente ela tem um piano em casa, É, né? Geralmente os pianistas são os caras que. a não ser que seja gaiteiro, né? Porque gaiteiro nasce Gaiteiro é gaiteiro. outra A coisa, né? teoria da gaita é no Gai- universo paralelo. O Gaiteiro é gaiteiro nasce outra história. gaiteiro e pronto. Existem os músicos e existe o gaiteiro. É. O gaiteiro é outra coisa. Ele já nasce daquele jeito, sai. Ele não sabe nem explicar, né? O fato é que Não. ele faz aquilo lá. Se ele for explicar, ele não toca. Bom, na descrição desse vídeo eu vou deixar lá o Instagram da nossa banda, o Facebook da nossa banda, o Spotify. Entra lá, escuta, adiciona, vai ter clipe novo daqui uns dias. Entra no canal do YouTube da banda também, Mitológica, tá lá, tá na descrição do vídeo, é só clicar e entrar lá. O que mais? Além do Spotify tem o Deezer, Além tem do o Spotify, tem o Deezer, tem. iTunes, Amazon, Agora chama Apple TV. Apple Apple TV, TV não, Apple Music, Apple perdão. Music, Não tem mais iTunes, nós vamos ficar velho falando iTunes, não iTunes. tem mais iTunes. Como é que é? Quer dizer, eu acho que não tem. É Apple Music. Apple Music. Agora tem o Prime, né, no Amazon, né? Tem o YouTube Music. YouTube Music tá lá também. Além do Deezer, Spotify, deixa eu Tem ver. alguns outros que os orientais usam lá que a gente nem sabe, né, o que é, mas está lá também. É para estar em todas. É para estar em todas as plataformas. A gente tem, no momento, até agora, a gente tem 2 álbuns completos e 3 singles lá. Uhum. Tem clips e tem merchan para vender, para quem quiser. Tem caneca, cadê caneca? Ó, tem caneca, tem camiseta, tem um monte de coisa lá. Essa não desbota? Essa não desbota. Isso aqui você pode esfregar com bombril que não Palha de aço. palha de aço. Pode passar lixadeira. Não, também não, né? Bom, esse foi o episódio número 1 do Caminho dos Cactos. Eu falei dessa coisa do Caminho dos Cactos porque esse caminho da música, ele, acho que como todo caminho, né, profissional, toda saga que você resolve encarar por um longo tempo, ele tem seus espinhos, né? Então por isso que eu chamei de Caminho dos Cactos. E esse é o primeiro episódio, depois no futuro eu vou
trazer outros amigos nossos aí, tanto nossos companheiros de banda da Mitológica, como também outros conhecidos nossos aí do rolê da música de forma geral, não só do metal, do heavy metal, né? Porque todo mundo tem uma história interessante para contar, né? Ah, tem, cara. Ixi, se a gente for contar a história, a gente não amanhece aqui, E né? conforme o músico, ele gosta até mais de contar história do que de Do que tocar. tocar. Exatamente. Marco, obrigado. Valeu. Eu que agradeço a Por... oportunidade. Sempre bom falar da nossa história na música, né? E é muito saudoso isso pra gente, né? A gente gosta, a gente acha engraçado, acha pitoresco e faz parte da nossa E tem vida. umas situações bem curiosas, né? Tem muito, tem muito. Dá pra gente fazer outros bate-papo aí, colocar Ah, outra com pauta aí, certeza. vai ter assunto pra caramba. História não vai acabar. Falou do caminho dos cactos, né? Eu imaginei uma logo marco já pra ser um cacto. Boa! Vou fazer. Um cactozinho, né? Vamos Tipo, fazer. uns espinhos aqui. Vai ter o logotipo oficial do programa aí, do Caminho dos Cactos, que é Dá pra uma... fazer camiseta até pra vender. Opa, bora lá. Como diz meu pai, Capitalizar. já que estamos com as portas abertas, né? Marcão, obrigado. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Até mais.